Olá, amigos! Está começando mais uma exposição doutrinária da Associação Espírita Caridade, em que nós temos a oportunidade de desfrutarmos dessas partículas de paz, de amor, de serenidade, que nós sabemos que são espalhadas quando estamos com o nosso pensamento voltado ao Evangelho de Jesus. Então, que possamos aproveitar ao máximo. Nessa noite, vamos falar das bem-aventuranças, mais especificamente da máxima de Jesus: bem-aventurados os puros de coração. Para a gente ter uma ideia rápida, talvez a gente nunca tenha observado isso, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, um pedagogo nato, ele organizou o Evangelho segundo o Espiritismo com 5 capítulos dedicados às bem-aventuranças. Nós temos lá o capítulo 5, o 7, o 8, o 9 e o 10. Isso gera em torno de 20% da obra. Então, algum significado tem. Por que ele colocaria as bem-aventuranças em praticamente 20% da obra? Porque ele traria esse tipo de conteúdo de uma maneira tão incisiva. Mahatma Gandhi vem nos dizer sobre as bem-aventuranças que se perdessem todos os livros sagrados da humanidade e se salvasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha só que profundo isso. Então estamos falando de um tratado para a evolução da humanidade. As bem-aventuranças não são apenas frases que nós encontramos em panos de prato, em quadros com a figura de Jesus, que normalmente estão em paredes, que são ignoradas, que nós acabamos não colocando todo o nosso amor quando olhamos para uma imagem assim. Não são apenas frases que são jogadas sem sentimento. Elas têm significado muito profundo. E é por isso que hoje nós falaremos especificamente da máxima que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Imagina. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Seres purificados poderão ver a Deus. E aí a gente não tem como passar por esse viés de conhecimento sem acessarmos a questão 11 do Livro dos Espíritos, quando Kardec diz o seguinte para a espiritualidade: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os benfeitores respondem aquela frase clássica: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Então, olha só, quando pela sua perfeição, estamos falando de evolução. Bem-aventuranças, tratado para a evolução da humanidade. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então os espíritos superiores o veem e o compreendem. E os inferiores, que somos nós, eles têm um rabisco, uma ideia, tentam adivinhar e também apenas o sentem. Mas esse apenas sentir não é uma coisa pejorativa. Muito pelo contrário. É algo sublime para nós, na nossa condição. Porque quando nós conseguimos de fato sentir a Deus, tudo na nossa vida tem sentido. Uma vida com Deus é diferente de uma vida sem Deus. E nós não estamos aqui dizendo que as pessoas que acreditam, ou melhor, que não acreditam em Deus, que creem ter uma vida material salutar sem a existência de um ser maior, nós não estamos dizendo que essas pessoas são infelizes. Elas podem configurar uma vida feliz, porque felicidade é relativo. Felicidade é caminho
não é objetivo, mas ela é também muito relativa. Estamos aqui ratificando que quem crê em Deus e o coloca na sua vida tem uma vida diferente, uma vida com sentido. Um amanhecer com o nosso sentimento muito presente, muito claro em Deus, é um amanhecer diferente. É um amanhecer em que nós observamos a beleza da vida. Nós geramos dentro de nós a vontade de agradecer. E gratidão é sentimento sublime. Então, vejamos que sentir Deus já é uma rica oportunidade de nós escavarmos esse caminho da purificação, para que um dia a gente também veja e compreenda Deus. Sentir Deus é algo muito importante. Basta que a gente recalibre a nossa visão e perceba como é fácil buscar uma vida mais reflexiva, acreditando que existe um ser maior que quer o melhor para nós em todos os momentos e situações. Aí nós vamos perceber que nós não estamos sozinhos e que aqueles problemas nem são tão grandes assim quanto pareciam. São oportunidades de crescimento. Falar é fácil, mas o nosso objetivo é justamente passar por situações delicadas e, aos poucos, ir instituindo neste ser complexo a resiliência, a fé, passando por novamente situações mais delicadas à frente e encarando cada vez melhor todas elas. Esse processo de purificação, ele exige esforço. E se nós temos vontade, uma das maiores virtudes da alma, segundo Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nós temos tudo. Porque aí fica, de fato, um caminho sintonizado com a divindade. Jesus nos alerta também para algo que era muito comum na época em que ele viveu conosco, que era ludibriar a pureza. Ou seja, as pessoas à época de Jesus tinham uma ideia da pureza, que na verdade era um tanto quanto distorcida. Porque quando nós vamos de fato pensar na pureza, a gente vê que é algo que exige muito de um ser que é muito imperfeito. Então, observando esse contrassenso, nós vamos perceber que aqueles que eram doutores da lei, os fariseus, que acreditavam ter a lei nas mãos e acreditavam ser o exemplo para a humanidade da época, que tinham a pureza como se fosse um pássaro em uma gaiola, na verdade, através das diversas conversações estabelecidas por Jesus ou com Jesus naquele contexto dos fariseus, dos doutores da lei, nessas conversações Jesus dava uma série de ensinamentos que estão grafados, graças aos evangelistas, no Evangelho. Então, daí nós tiramos grandes ensinamentos dessas conversações, percebendo que a verdadeira pureza, ela não está somente nos atos, ela está em nem sequer pensar mal. É algo bastante difícil para a maioria de nós. Então não basta ter somente a aparência da pureza. É importante nós sabermos qual é a nossa verdadeira intenção.
Não o que nós estamos fazendo, mas por que nós estamos fazendo, com qual intenção nós estamos fazendo. Ah, mas eu ajudo a muitas pessoas, mas por que eu estou ajudando? É um compromisso? É para mostrar para alguém? Ou de fato eu coloco o meu coração e percebo quão importante é ajudar aquelas pessoas, me sinto bem com isso, porque me coloco também no lugar delas, exercito a minha empatia e percebo, nossa, se eu tivesse numa situação assim, eu precisaria de ajuda e eu vou ajudar. Eu preciso ajudar. E aí nós nos tornamos instrumentos de Deus. É maravilhoso quando a gente conecta nessa linha. Tudo bem que as conexões muitas vezes são feito internet de escada, conecta e cai, conecta e cai, conecta e cai, mas cada vez mais nós vamos construindo esse canal de fibra ótica que vai tornando essas conexões mais estáveis e nós vamos ficando mais tempos conectados a Deus, sentindo-o e fazendo de fato tudo o que nós fizermos com intenções positivas, boas. Esse é o nosso objetivo. Jesus também cita as crianças. Nos fala que a simplicidade e a humildade caminham juntas. Então, a inocência de uma criança se torna um símbolo também desta evolução necessária ao espírito. É importante a gente considerar que em um mundo como esse, que se encontra em transição, existe muita maldade e a inocência por si só, como nós normalmente a conhecemos, ela pode nos gerar uma série de problemas, porque na relação com pessoas mais espertas, podemos levar para casa alguns problemas que nós não tínhamos antes. Ok. Mas se nós vermos o mundo sempre com maldade, se nós vestirmos esse óculos desconfiando de tudo e de todos, nós nos fechamos ao bem. Então é apenas uma recalibragem de visão que nós precisamos fazer. Precisamos também ver o mundo como uma criança. Jesus nos sugere isso. E, mais que isso, nossas intenções para com os outros devem ter simplicidade e humildade. A simplicidade é uma potência da alma que nós muitas vezes apenas a consideramos como o estado do qual partiram os espíritos na simplicidade e na ignorância, na falta do conhecimento. Mas a simplicidade, ela se torna uma virtude também quando nós vamos experienciando as vidas sucessivas e vamos nos deparando com vicissitudes, com defeitos que o ego estimulam o nosso egoísmo, estimulam a nossa vaidade, e aí nós vamos nos tornando às vezes perfeccionistas, queremos a perfeição em tudo e às vezes não conseguimos realizar nada por conta disso, não começamos nada, não conseguimos terminar nada porque nem começamos, não conseguimos ajudar alguém porque eu quero a melhor forma de ajudar e às vezes a atitude precisa ser rápida e simples, tem que estar no coração. Queremos tudo para nós, numa atitude egoísta, buscando excluir as pessoas, e aí nós vamos perceber que esse tudo não nos preenche, que uma vida simples, uma ideia de simplicidade preenche muito mais do que aquele vazio de ter tudo e nós não temos, na verdade, nada. São visões, são modos de enxergar que valem a pena. A humildade também, uma virtude importantíssima, porque a humildade nos afasta do orgulho.
orgulho de querermos ser mais que os outros e sempre buscar o melhor para nós por conta desta ideia de superioridade, quando na verdade nós ainda temos tanto a melhorar, quando na verdade o parecer que perdeu a guerra para o fulano às vezes pode ser um ganhar, porque se nós temos a humildade, nós já estamos um passo à frente. Obviamente que o humilde não vai pensar assim, mas ele está. Então, são inversões de sentido que essas dificuldades, esses defeitos que ainda estão conosco, nos proporciona. Vale a pena a gente pensar como Jesus. Para a gente tentar medir como nós nos encontramos, tem uma outra máxima de Jesus que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34, e em Lucas, capítulo 6, versículo 45, que talvez muitos de nós conheçamos. A boca fala do que o coração está cheio. Então, aquilo que nós estamos falando, conversando rotineiramente, não aqui no momento de palestra, no momento em que nós estamos falando do Evangelho. Não, isso aqui não vale. Não vale. Seria muito bom se a gente pudesse medir só por esses momentos. Mas é naquele momento, em casa, com os familiares, é naquele momento, com os amigos, né, que agora, momentaneamente, não estamos podendo interagir tanto pessoalmente, mas virtualmente ainda podemos. E também no trabalho. Como está o nosso vocabulário? Que tipo de palavras saem da nossa boca, ofensivas, palavras que não agregam, palavrões? Esse tipo de vocabulário vale a pena a gente observar e tentar reduzir. Porque se nós não purificarmos o máximo possível esse coração, nós estamos ainda patinando nesse caminho que leva à perfeição, que quando comparada a de Deus, para a criatura é sempre relativa. É importante a gente medir como nós estamos, e esse é um método muito fácil, que se apresenta muito prático para todos nós. É apenas observar como é que está o nosso vocabulário, que tipo de intenções eu tenho quando falo algo para alguém, quando peço algo para alguém. Vale a pena. Obviamente, nós não vamos conseguir servir para as pessoas suco de laranja se na nossa jarra tem suco de limão. Então, tem muito a ver com a verdadeira pureza, tá? Se eu quero ser, digamos, mais amigável com o meu colega de trabalho, não adianta também eu ser cínico, né? A pessoa me conhece, sabe das minhas dificuldades, eu sei das minhas dificuldades, é o que de fato importa. E até agora eu convivi de uma maneira e de um dia para o outro eu mudo drasticamente e aquilo dentro de mim não é verdadeiro. Aí também a gente precisa pensar, porque eu quero oferecer laranja para ele, mas não é laranja, é limão. É limão disfarçado. Não tem como. É necessário a gente, de fato, aos poucos, né, e despejando aquele suco de limão num canto, não servir para ninguém, né, porque é muito, muito ácido, nesse exemplo que estamos dando. E descascando as laranjas aos poucos, para de fato conseguirmos, lá na frente, servir esse suco de laranja para aqueles do nosso convívio. Só que a gente precisa escolher com calma as laranjas. Nós precisamos ir devagar, porque nós estamos, como dissemos, em um mundo de transição. Esse momento é muito corrido, muito intenso, e Sócrates, um grande filósofo, já nos alertava que a gente precisa ter cuidado com a esterilidade
da vida agitada. É a sabedoria de observar, de colher bem as laranjas, escolher bem as laranjas para fazer um melhor suco. É porque às vezes eu não apalpo a laranja e aí por dentro ela está podre. E aí eu vou descascar devagarinho e quando eu vejo, estou fazendo um suco que não vai poder ser aproveitado. Vale a pena a gente observar. Outro ponto que é muito importante de se pensar quando a gente toca nesse tema de evolução é a visão de Jesus para conosco. Por que nós podemos nos tornar fiéis escudeiros de Jesus? Por que ele nos oportuniza tanto, mesmo que a nossa jarra ainda tenha bastante suco de limão? Bom, um exemplo disso é que, enquanto esteve conosco, ele apareceu após a crucificação para nada mais, nada menos que Madalena. Né? Entre tantos filósofos, nos diz Humberto de Campos, talvez todos eles gostassem de dizer estas palavras, mas quem disse foi Madalena. Ele vive, porque ela viu. Emmanuel vai falar de Madalena no livro Caminho, Verdade e Vida, que tem o título como nome dela, capítulo 92. Lá ele diz que Madalena operou em si um grande processo de transformação. Então ela conseguiu sair do vício para a elevação de uma maneira muito rápida, graças ao seu esforço. Então foi para ela que Jesus apareceu. Pedro, que era um pescador, que tinha suas dificuldades, que muitas vezes questionava algumas atitudes de Jesus porque achava injusto o que as pessoas faziam com ele e ele retribuía o bem para com aquele mal que ele recebera antes. Pedro se tornou o líder do colégio apostólico porque Jesus viu nele uma esperança, viu nele a presença, o sentimento de Deus. Paulo, que antes era Saulo, recebeu um convite às portas de Damasco para que ele pudesse se transformar e levar o Evangelho adiante. Porque Jesus viu nele que tantas atitudes horrendas teria feito anteriormente, viu nele a possibilidade de fazer algo mais, algo pelos outros, porque ele tinha Deus. E conosco não é diferente, com cada um de nós. Se nós nos sentimos para baixo, se nós achamos que nós não temos capacidade de auxiliar, porque eu tenho muitas dificuldades, é porque eu estou só olhando para essas dificuldades e porque eu estou sendo um juiz maléfico comigo mesmo. A gente tem que sair do banquinho do juiz, de ficar julgando a nossa própria vida e sentar no banco do motorista e dirigir. Porque só ficar no banquinho de juiz é muito fácil. Não dá para ficar se julgando o tempo inteiro. A gente não anda, não caminha. Errar, todo mundo erra. Todo mundo. O espírito não sai da simplicidade sem errar. E é com os erros que se aprende. Então vamos parar de olhar os erros e tentar focar nos acertos. Vamos tentar parar de olhar os problemas e focar nas soluções. Porque aí a gente percebe que está tendo uma vida com Deus.
Então Jesus tem essa visão de enxergar em nós a possibilidade de fazermos algo melhor. Não desperdicemos. Ele convida a todos. Ele convida cada um de nós. Não precisa entrar para uma igreja e virar o padre, o pastor, entrar para o centro espírita e virar o palestrante, o dirigente do mediúnico. Não precisa nada disso. A religião é uma porta de conexão com Deus. As instituições religiosas são essa ponte material que nos favorece esse conhecimento e também nos oportuniza, né, a enxada para que a gente possa trabalhar em prol de nós mesmos e do próximo. Mas a religião e a instituição religiosa não vão resolver em si o nosso processo evolutivo. É necessária a vontade. E isso nós temos, todos nós. Só precisamos colocá-la realmente como prioridade. Vontade de ser melhor em cada atitude da nossa vida. Precisamos estreitar essa relação com Deus. Tem uma mensagem que particularmente eu gosto muito e que talvez mostre a importância de nós usarmos dessas ferramentas disponíveis, como a religião, a instituição religiosa, porque sozinhos às vezes nós não conseguimos estreitar essa relação com Deus. Nós precisamos de ferramentas para isso. E começar um trabalho em prol do próximo é algo que naturalmente nos eleva. Então, que nós possamos ouvir essa poesia de Casimiro Cunha, do livro Cartas do Evangelho, Psicografia do Chico, com ouvidos de quem talvez nunca tenha pensado a importância de nós exercermos um trabalho, de nós buscarmos conhecimento para auxiliar a nós e ao próximo. Começa assim. Amigo, chegas agora, do mundo de sombra e dor, para o banquete sublime de luz do Consolador. Já sei que sentes o fogo da crença e da devoção, desejando desdobrar o esforço de salvação. Vibra na paz de tua alma o desejo superior de espalhar em longos jorros a fonte de teu amor. Mas ouve a calma ansiedade, porque no mundo infeliz cada qual tem sua chaga em vias de cicatriz. Nesse número de enfermos, não te esqueças de contar os próprios irmãos de sangue que o céu te manda ajudar. Todo esse fogo da fé não desperdices a esmo. Busca aplicar seu calor na perfeição de ti mesmo. Tão grande é o penoso esforço da última redenção, que não basta uma só vida pela própria conversão. Acham muitos que a doutrina para ensinar ou vencer precisa de certos homens dos galarins do poder. Mas eu suponho o contrário, em seu anseio de luz. O homem é que precisa da doutrina de Jesus. Em se tratando de crenças, nunca venhas a olvidar que o sol nunca precisou dos homens para brilhar. Fala pouco, pensa muito, sobretudo faze o bem. A palavra sem ação não esclarece a ninguém. Não guardes muita ansiedade se o Evangelho te conduz. Lembra que dura há milênios a esperança de Jesus. Jesus tem esperança há muito tempo de que cada um de nós
vai conseguir. Mas o pontapé inicial exige vontade, exige determinação, disciplina, porque vai ter dias que aquela escuridão do passado vai nos visitar o coração e nós vamos até automaticamente tentar entrelaçar algumas linhas do sentimento, porque por muito tempo nós estivemos conectados com essa escuridão e talvez alguma coisa de bom, como nós entendíamos ser bom, nos trazia. Mas agora é necessário se desfazer de alguns prazeres para que a gente possa de fato se conectar a esse sol de esperança que Jesus coloca sobre nós, para que sejamos melhores a cada dia nessa escavação do processo de pureza que cada um de nós pode levar, pode fazê-lo com as melhores intenções onde quer que estejamos. Queridos amigos, que as bênçãos de Jesus estejam sempre sobre nós. Muito obrigado.